programa Espaço Parlamentar está de volta aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, com o terceiro e último bloco, recebendo o vereador Edil Guedes, do PMDB. Fechamos o segundo bloco, né, falando um pouquinho sobre a questão da mudança, né? O senhor que era situação, se tornou oposição. Um dos projetos que chamou realmente a atenção foi a revogação da contribuição de iluminação pública, né? A CIP, como é conhecida, que foi um dos seus projetos que chamou a atenção aí, logo que o senhor migrou, né, da situação para a oposição. Baseado nisso, eu pergunto, em que está baseado ou pautado o seu trabalho como oposição hoje? Daniel, eu penso assim, oposição e situação, na verdade, são apenas uma declaração de afinidade com o trabalho de quem está administrando o Poder Executivo. Mas eu penso que o trabalho do vereador, ele tem que ser indiferente sendo oposição ou situação. Ele tem que ter a mesma responsabilidade sendo situação ou oposição ao estudar um projeto de lei, ao defender um projeto de lei, ao analisar um projeto de lei que ele está votando, e tem que ter a mesma responsabilidade no ato de fiscalizar. A partir do momento que um vereador de situação passa a se omitir na fiscalização só porque ele é de situação, ele está ferindo o dever dele. Então eu nunca fiz essa separação, e volto a falar que a gente estava pontuando no último bloco. Por isso que eu era mal visto dentro do governo, né? Porque eu era um vereador de situação que cobrava, que fiscalizava, que reclamava, que apontava os erros, e o governo, o atual governo, ele prefere que os vereadores de situação sejam passivos, mansos, que não discutam e tal, que não é o meu perfil. Quem me conhece sabe que a minha personalidade não me permite isso, e meu compromisso com o dever legal também não permitiria eu fazer isso. Então, para mim não foi uma mudança muito grande, né? Eu continuei exercendo o meu trabalho com a mesma responsabilidade. A diferença é que os apontamentos, né, de coisas que eu entendo que devem ser aprimoradas, de erros que são cometidos, que antes eu sempre fiz e nunca me furtei em fazer, fazia olhando para o secretário na cara, conversando com ele na reunião ou numa conversa direta no gabinete de cada secretário, de cada gerente, que esse é a facilidade que o vereador de situação tem, ele tem um acesso mais fácil ao Poder Executivo. Ao invés de eu fazer isso, eu passei a fazer isso então na tribuna, no jornal, na rádio, já que a prefeitura, infelizmente, tem até uma postura um pouco infantil de se você é de situação, então as portas se fecham, ninguém mais conversa com você, você não pode mais, dificultam de todas as formas acesso à informação, inclusive sobre as obras que estão acontecendo, burocratizam isso. Então, para mim, não houve grandes diferenças, não. Eu continuei atuando, e com relação a esse projeto que você falou da contribuição de iluminação pública, ou taxa de iluminação pública, tá errado falar taxa, o certo é contribuição mesmo. Como professor de direito tributário, eu não posso cometer esse erro, meus alunos me puxam a orelha. Mas a população acabou ficando famosa, taxa de iluminação pública, né? Foi o mesmo posicionamento que eu tive, eu citei aqui também para você, em 2013, quando o governo cobrou a taxa de lixo de 98 e 99, eu fui contrário, porque sabia que era equivocado, estava ilegal. Qual foi o fundamento da nossa atuação com relação à contribuição de iluminação pública? Ele é bem fácil de entender. Primeiro, a única despesa nova que a cidade teve ao ser transferida a responsabilidade da manutenção da iluminação pública, que antes era da EDP Bandeirantes e a partir de janeiro de 2015 passou a ser da prefeitura, é a questão da manutenção dos lustres e troca de lâmpadas. Então esse foi o serviço que antes a prefeitura pagava para a EDP Bandeirantes, e a partir de então ela ia ter que contratar uma outra empresa para fazer isso. Ponto. Ao analisarmos, estudarmos essa relação, a prefeitura pagava uma média de R$50 mil por mês para a Bandeirantes prestar esse serviço. Quando o prefeito analisou que ele ia ter que prestar esse serviço, ele analisou e falou, bom, a prefeitura tem dinheiro para fazer esse serviço sem precisar cobrar da população. E contratou uma empresa e paga até hoje, por mês, R$100 mil, ou seja, o dobro do que ele pagava para a Bandeirantes fazer o serviço. R$100 mil, Daniel, para 1,2 milhão por ano, para a prefeitura que tem um orçamento de 950 milhões, quase 1 bi, é algo possível de ser custeado sem precisar ratear com a população. Lembrando que o dinheiro dos impostos são exatamente para custear esses gastos gerais, esses gastos que financiam serviços que atendem todo mundo, e não dá para você individualizar o consumo.
Por exemplo, a água você individualiza porque tem hidrômetro, você sabe quanto cada um usa. Mas não dá para a gente saber quanto cada um usa da luz do poste. Então é um serviço geral que o imposto tem que pagar. Ok, a prefeitura fez essa avaliação. Porém, com o passar do ano, e daí chega em setembro, e ela tinha declarado que não precisava, não, ela ia aguentar, ela contratou uma empresa que presta muito mal o serviço, e daí entra de novo naquela conversa que a gente estava tendo da eficiência da administração pública. Como a prefeitura ela é ineficiente em fiscalizar as empresas particulares que ela contrata, que ela terceiriza, essa empresa começou a prestar mal o serviço, e em vez da prefeitura rescindir o contrato, aplicar uma multa contratual, contratar uma nova empresa, ela tirou da cartola a história que não, vamos criar contribuição, porque daí a população pagando mais vai ser resolvido o problema. O que, desculpa a palavra que eu vou usar, ela é forte, mas não tem outra palavra que característica, é uma mentira. Por quê? Se a prefeitura ela fiscaliza mal uma empresa que ela contrata, ela vai fiscalizar mal pagando 100 ou pagando 800. Por quê? Porque o erro não está no valor, o erro está na atitude, na forma que ela faz o gerenciamento do contrato. Tudo bem. Quando foi enviado o projeto de lei aqui para casa, era um processo legislativo bastante atropelado. Nós sabemos que tanto a presidência quanto os outros vereadores, que têm a maioria nas comissões, são de apoio do governo, então eles atropelaram todo o processo. Era um processo bastante importante era importante que nós tivéssemos tempo de estudá-lo. Então ele chegou na sexta-feira para ser votado na quarta. As comissões, né, que são grupos de 3 vereadores que analisam esse processo, eu sou presidente de 2, relator de uma terceira. Fizeram uma reunião escondido, fora do dia de reunião, eu sequer participei dessas reuniões e deram o parecer tudo favorável sem eu como membro ter sido ouvido, e isso gera um vício no próprio processo de votação do projeto de lei. E o projeto enviado pelo prefeito, na sua justificativa, não tinha sequer uma estimativa de arrecadação, não tinha uma conta matemática dizendo quando que se pretende arrecadar. E uma contribuição, Daniel, ele é um tributo contraprestacional. O que é isso? O dinheiro arrecadado é para pagar um serviço. Então tinha que ter uma planilha dizendo, ó, esse serviço custa tanto, nós temos tantos moradores e vamos arrecadar X para pagar esse serviço. Tudo isso foi omitido no projeto de lei. Nós sabíamos desses valores pelos secretários municipais, que daí chegou 2 vezes a falar em emissoras, né, a Rede Globo e outras emissoras, dizendo, não, 100 mil reais por mês não dá mais, nós precisamos de 250 mil reais. O que me causou espanto, porque 250 mil reais era 5 vezes o que a prefeitura pagava para Bandeirantes em 2014 para fazer esse serviço. Eu achei bastante estranho, mas 250 mil reais, a gente está falando de 3 milhões de reais por ano. Por um orçamento de quase 1 bi, não é um valor que precisa cobrar da população também. Então, mesmo esse valor, para mim, não justificava criar mais um tributo no momento de crise, onde a Schroeder, Rodia, várias empresas de Jacareí estão fechando, colocando pais de família na rua. Então, é o momento de se cobrar mais tributo. Tudo bem. Qual foi minha surpresa, Daniel? Que mesmo na correria, mesmo atropelando o processo, a gente quase varou a noite da terça para quarta estudando o processo, e nós fizemos um cálculo e descobrimos que a prefeitura, com a contribuição de iluminação pública, ela passaria a arrecadar 850 mil reais por mês. Poxa, ela gastava 50 com a Bandeirantes, disse que precisava de 250 e com esse projeto que ela mandou, ela vai arrecadar 850 mil, 10 milhões por ano. É muito dinheiro. Então a chance de desvio desse dinheiro, a chance de má gestão é muito maior. E está se arrecadando por algo que não precisa, porque os impostos já pagam isso. E daí a gente configura a bitributação. Você paga um tributo para algo e depois cobra outro tributo com nome diferente para a mesma coisa. Então, todas essas razões me motivaram realmente a discordar dessa cobrança, a qual eu continuo achando que está equivocada. Vou entrar judicialmente para questionar isso, né, esse vício na votação. E então apresentamos um projeto pedindo para revogar, como o Bom Jesus Perdões fez, outras Taubaté também está fazendo agora, através até de um vereador do PT lá. Então nós entendemos isso e a saída tem que ser sempre legal, tem que ser dentro da lei. Então quando você tem uma lei que você discorda, você pode fazer uma lei para pedir a revogação dela.
Essa lei, no caso, era possível ser feita, tem algumas leis que só o prefeito pode fazer, ou só a mesa diretora pode fazer. Então, apresentamos esse projeto de lei para revogar. E, inicialmente, teve 7 autores, né? Infelizmente, um dos autores, na última hora, foi convencido ao prefeito a mudar de ideia, infelizmente, e a gente não conseguiu revogar pela via legal. Agora, resta a nós a via judicial, mas continuamos nessa luta porque entendemos que a prefeitura tem esse dinheiro e arrecadar 10 milhões de reais, é importante pontuar isso, que a prefeitura gastou ainda mais dinheiro fazendo propaganda e desinformando a população sobre essa contribuição. Ela fala, ó, você pagará de 1 a 7 reais. E não fala se é mensal ou anual. Primeira malícia na propaganda que ela colocou, inclusive, no horário de Fantástico. Porém, Daniel, o comércio vai pagar 400 reais. A indústria, 400 reais por mês. A indústria vai pagar 4 mil reais por mês. E o padeiro que vai pagar 400 reais a mais por mês, como que ele vai pagar isso? Ele vai passar isso para o preço do pão, para o preço do leite. Então, no final das contas, o industriário também vai passar isso para o preço do produto dele. Todos nós vamos pagar esses 10 milhões a mais que a prefeitura vai arrecadar. Porque isso vai ser repassado para o consumidor. Então é uma mentira dizer que é de 1 a 7 reais, porque na verdade esses 10 milhões de reais que vai ser cobrado da sociedade, nós vamos ter que pagar. Então isso me motivou bastante a entrar com esse processo e vamos continuar lutando por todos os meios legais para reverter essa situação. Muito bem, programa Espaço Parlamentar com o vereador Edil Guedes, do PMDB. Vereador, quais são os principais desafios da gestão pública aqui de Jacareí? Mudar a forma de gerir a cidade. E não com projetos mirabolantes, eu vou salvar a educação, eu vou salvar a saúde, eu vou salvar o transporte, porque em que pese todas essas áreas que eu coloquei serem fundamentais para o funcionamento da sociedade, se você tem uma estrutura administrativa velha, arcaica, com servidores desmotivados, destreinados, qualquer projeto legal que você traga vai funcionar 6 meses, 1 ano e depois ele não prospera, ele não continua. Então, eu vejo que não adianta você ter uma escola maravilhosa se você ficar doente para o hospital e não funcionar o hospital. Não adianta você ter um hospital maravilhoso, você cheio de saúde, chegar em casa, se assaltar e tomar um tiro porque você não tem segurança. Então, eu acho que a gente tem que evoluir dessa discussão de bandeira que parece time de futebol, né? Eu torço para a saúde, eu torço para a educação, Acho que essa é uma visão limitada de política pública. O desafio hoje de Jacareí é fazer o que, infelizmente, essa administração se negou a fazer, que é se modernizar, inovar, diminuir o seu tamanho, cortar o número de cargos comissionados, né? Diminuir o número de funcionários que a prefeitura tem. A gente vê a GM, todas as empresas que estão passando por dificuldades, a primeira coisa que ela faz é redimensionar. E os cargos de indicação política, que essa prefeitura acabou nomeando os cabos eleitorais, muitas vezes até muitos sem capacitação, alguns com capacitação, são bons funcionários, mas muitos sem capacitação nenhuma, coloca porque tinha dívida eleitoral. E isso torna, primeiro, consome o dinheiro que era para ir lá para a Santa Casa, para a escola, e dificulta que a população tenha um serviço público de qualidade, e deixa de investir em transformar o que vai ficar para sempre, que é a estrutura da administração, que são os funcionários concursados, que são os maquinários. Então, hoje, o grande desafio de Jacareí é tornar a prefeitura mais eficiente. Ela deixar de ser esse ralo do dinheiro público que nós estávamos vendo. Eu citei isso na penúltima sessão. A prefeitura gasta com cafezinho, com coffee break, faz reunião e gasta por ano mais de 200 mil reais. É muito dinheiro para cafezinho, sendo que a gente tem uma situação... É até importante ter as reuniões de treinamento, capacitação, tudo bem, só que desde que esteja saneado outras áreas que são fundamentais, a saúde, a educação e a segurança, que hoje a gente sabe que está lastimável esses serviços na cidade. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do programa Espaço Parlamentar, aquele momento que você se dirige diretamente ao público, né, ao telespectador, e aí se quiser também gostaria de fazer uma última pergunta, que é, o que o senhor acha que existe uma descrença por parte da população da política, ou da política ou do político, digamos, de uma forma geral? Como é que o senhor vê essa questão e qual é o seu recado ao nosso telespectador? Eu vou aproveitar, responder a sua pergunta já dando um recado, porque eu acho que tem muito a ver as duas coisas que eu ia falar.
Primeiro dizer que a política é um local das pessoas de bem, das pessoas que querem doar sua vida para transformar a vida de todos, de uma coletividade. Da mesma forma que o pai faz política doméstica, se doando pela qualidade de vida da família, que o professor faz política pedagógica, se doando para a qualidade de vida dos professores, o político público, ele se doa para a qualidade de vida de todas as pessoas. O que nós não gostamos, e todas as pessoas de bem não devem gostar mesmo, são dos politiqueiros. Então, política e politicagem são duas coisas diferentes. A política é a ferramenta de transformar a vida de todos para melhor. A politicagem é utilizar essa oportunidade para benefício próprio. Então, infelizmente, nós sentimos que a população está descrente. Por quê? Porque os exemplos que nós estamos vendo na mídia são de pessoas que tiveram a oportunidade, receberam a confiança da população para exercer a política e acabou fazendo a politicagem. Porém, é importante nós termos esperança no sentido de que não são todos que têm esse intuito, nem são todos que se guiam por esses valores. E o meu compromisso, a minha missão enquanto vereador, enquanto homem público, é fazer a política com P maiúsculo. A política que se desdobra, que busca inovação, que busca novas tecnologias, novas respostas para transformar a vida da população e fazer respeitando sim os valores da ética, os valores da lei e os valores de que você que está em casa aplica na gestão da sua casa também, né, que é o arroz com feijão, fazer o que está certo, porque não existe jeito certo de fazer a coisa errada, ou está certo ou está errado, ponto, isso a gente aprende em casa, isso vem de berço. Então é possível fazer uma política baseada em valores, existem políticos do bem e se nós, pessoas de bem, não ocuparmos esse espaço e continuarmos conversando, trocando ideia com seus filhos, para que vocês saibam separar o joio do trigo, é muito provável que esses politiqueiros acabem ocupando ainda mais o espaço. Mas ao contrário disso, se a gente continuar se conscientizando, se informando, assistindo como você está fazendo agora, dedicando um tempo para se informar um pouco mais do que acontece na cidade, a gente vai ter senso crítico para não escolher errado e esperança para fazer com que a nossa cidade se transforme, lembrando que a democracia só funciona com participação. E a sua participação é fundamental. E o político do bem não tem nenhum problema em se relacionar, porque quem não deve não teme. Então, continue participando, fiscalizando, cobrando, e o nosso mandato está de portas abertas para você. Muito bem, mais uma vez quero agradecer aqui a presença do vereador Edinho Guedes, do PMDB, participando aqui do programa Espaço Parlamentar, fazendo uma retrospectiva dos seus 3 anos como vereador, os 2 primeiros anos como presidente da Câmara, agora como vereador, tem mais um ano pela frente. Desejar também um feliz ano novo já, né? Deus abençoe a família e obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Daniel, foi muito produtivo a nossa conversa. Tá certo. E o programa Espaço Parlamentar de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode conferir a qualquer momento também na internet, no youtube.com/TV Câmara Jacareí. Também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.